Olá, meu nome é Ana Priscila Gomes dos Reis, sou pós-graduanda em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas pela UFMS e hoje eu estou gravando esse vídeo para falar sobre o trabalho criado e pensado para alunos do quarto ano, que tem por título Políticas Linguísticas e a Valorização da Língua Indígena. Antes de iniciar a falar sobre o trabalho, eu gostaria de sintetizar um pouco do porquê esse tema. O Brasil ele possui grande variedade linguística e dentro dessa variedade temos mais de 180 línguas ainda faladas. Cada uma dessas línguas carrega muita ancestralidade, muitos saberes, muita cultura, modos únicos. Porém, apesar disso, algumas delas correm risco de extinção. E aí, pensando nisso, eu resolvi abordar esse tema para falar sobre a necessidade de políticas linguísticas e educacionais e também para as crianças já começarem a pensar, né, em políticas linguísticas e educacionais para preservação e principalmente para valorização das línguas indígenas. Bom, vamos lá. Temos os objetivos. Esses objetivos eu acho importante já começar com eles, para o aluno conseguir visualizar e entender o que o professor espera que ele aprenda dentro desse material. E aí o primeiro objetivo é compreender a importância das línguas indígenas nas culturas e práticas sociais do Brasil. Segundo objetivo, reconhecer a diversidade linguística do Brasil, especialmente as línguas indígenas. Valorizar formas diversas de falar como expressões legítimas e de identidade cultural. Para trabalhar esses objetivos, eu trouxe 3 habilidades, sendo a primeira identificar formas de uso da linguagem oral e escrita em práticas sociais e culturais. A outra habilidade é reconhecer diferentes línguas faladas no Brasil e no mundo. E a última habilidade é identificar e compreender o uso das variedades linguísticas em diferentes regiões e contextos sociais. Partindo para o próximo slide, o aluno vai conseguir ver também o que espera por ele, né, ao longo de todos esses slides. Temos aí os módulos, o primeiro módulo com o tema A Diversidade Linguística Brasileira, o segundo módulo com o tema As Políticas Linguísticas e a Língua Indígena, e o último módulo com atividades interativas para o aluno colocar em prática tudo que ele leu, tudo que ele absorveu ao longo do material estudado. Bom, iniciando o primeiro módulo, a Diversidade Linguística Brasileira, o aluno vai se deparar aí com um tema, um texto que aborda a grande diversidade linguística dentro do nosso Brasil. E aí tem um mapa para chamar a atenção desse aluno, né, para as diferentes regiões, mostrando que cada região tem um jeito muito específico de falar, como, por exemplo, curumim, borogodó, piá, mano, e aí cria, oxente, uai. Cada regionalidade tem seu jeitinho único de falar, que é conhecido por nós como variedade linguística. Então, essa unidade vai abordar, né, a variedade linguística, vai abordar também a importância do ambiente escolar dentro dessa variedade linguística, a responsabilidade que o professor tem em trabalhar a variedade linguística, trabalhar suas implicações e as suas contribuições para os meios sociais e culturais. Dando continuidade, o aluno ele vai se deparar aí com uma citação de um decreto, que se ele tiver curiosidade, se ele for um aluno ali bem curioso, tiver curiosidade aguçada, ele pode clicar num ícone com uma mãozinha e esse ícone vai direcionar ele diretamente para esse decreto por inteiro, onde ele pode ter acesso a esse decreto, ler e fazer perguntas, tirar dúvidas, interagir com os colegas sobre isso. E aí, chegando no módulo 2, temos as políticas linguísticas e a língua indígena. Dentro desse módulo, o aluno ele vai se deparar com um país de muitas vozes, né, entre elas as línguas indígenas. Mais uma vez, ele vai se deparar com a variação linguística e formas de falar e de pensar que já existem no mundo muito antes da chegada dos colonizadores. E temos aí também um trecho de um site, de uma notícia, que fala que, diante da nossa realidade, alguns municípios co-oficializaram línguas indígenas com o intuito de proteger, por conta dessas línguas estarem sendo mortas, com o intuito de proteger. E aí, essa parte do slide já cita um município brasileiro chamado São Gabriel do Cachoeira, que tem um número de 23 povos indígenas com 16 falantes de línguas.
E aí tem um ícone também que direciona esse aluno para o site que fala sobre o São Gabriel da Cachoeira, que aborda, né, muito mais especificamente sobre esses povos e sobre essas línguas. E aí, para dar continuidade, eu trouxe um pouco sobre a política linguística indígena de Simas, que ele destaca que os povos indígenas não têm escolas bilíngues. É, o Brasil ele tem dificuldade em reconhecer o direito individual dentro dos direitos coletivos e também o direito linguístico individual dos indígenas, apesar de estar associado aos direitos fundamentais do cidadão, ele não é respeitado. Além disso, eu trouxe também um pouco da legislação brasileira em língua indígena e apresento para os alunos alguns artigos da Constituição Federal, apresento também um pouco do referencial curricular para as escolas indígenas, para eles já irem se assemelhando, se inteirando dentro da legislação e dentro de algumas leis. Dando continuidade, o aluno vai ter acesso no próximo slide alguns vídeos, são 2 slides com 2 vídeos, onde ele vai lidar aí com o objetivo de valorizar as línguas indígenas. A partir disso, vamos ter rodas de conversa, onde eles vão poder interagir, onde eles vão poder debater sobre a cultura e sobre a língua indígena. Também eu trouxe para os alunos um comparativo de como por exemplo, a língua portuguesa e o guarani. Como que é o bom dia em português e em guarani, a palavra água em português e em guarani, a palavra terra em português e em guarani, fazendo essa comparação aí de idiomas. E aí, partindo para finalizar as atividades de socialização, interação e roda, os alunos eles realizaram a leitura do texto disponível no link, onde tem o íconezinho do mais, né, onde eles puderam ter acesso a desenhos que representavam palavras lidas por eles. Chegando no módulo 3, que é o módulo das atividades interativas, os alunos vão ter acesso a um quiz. E aí, onde eles vão ser testados os seus conhecimentos acerca do que foi estudado, né, do que foi visto dentro desse material. O primeiro quiz tem a seguinte pergunta: quantas línguas indígenas ainda são faladas no Brasil hoje? O aluno que se atentou ao material, ele não vai errar essa questão, ele vai acertar imediatamente clicando na resposta, que são 180 línguas. Partindo para o próximo quiz, qual dessas palavras vem de uma língua indígena? E aí o aluno vai ter 3 opções: peteca, maçã e chocolate. O aluno também que se atentou ao conteúdo, ele vai conseguir responder essa questão tranquilamente. Seria peteca. E a terceira pergunta é: por que é importante valorizar as línguas indígenas? O aluno vai poder responder aí sobre a importância da valorização da língua indígena, que é porque fazem parte da cultura, da história do nosso Brasil. E o último slide o último quiz. Qual imagem representa uma palavra de origem linguística não representa uma palavra de origem linguística indígena? E aí temos uma imagem de uma capivara, a imagem de um celular e a imagem de uma tapioca. O aluno que se atentou ao conteúdo vai responder assertivamente que é celular. E para finalizar, trazer uma reflexão final, tanto para o aluno quanto para qualquer outra pessoa que vá ter acesso a esse material. Temos aí um breve texto que diz o seguinte: o Brasil é um país de muitas vozes, muitas línguas, muitos jeitos de falar. Quando escutamos essas vozes, aprendemos a respeitar e a valorizar cada cultura. Dessa forma, eu encerro a apresentação do meu material e agradeço a atenção.